E o governo de São Paulo realizou hoje um leilão para privatização do primeiro lote de construção e manutenção de 17 escolas públicas estaduais. O consórcio Novas Escolas Oeste SP, formado pela Engeform e o fundo Kinea, saiu vencedor da disputa por 3 bilhões e 300 milhões de reais. Por mês, o governo vai pagar para a empresa aproximadamente 12 milhões de reais para construir e administrar as escolas. Com a participação da iniciativa privada, o governo do estado estima que serão criadas 462 novas salas de aula para atender mais de 17 mil alunos dos ensinos fundamental e médio. No discurso, o governador Tarcísio de Freitas defendeu as privatizações e classificou a decisão de passar a gestão administrativa das escolas como moderna. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. É bom começar o programa com notícia boa, né, Ana? A gente acompanhava ali as imagens do governador Tarcísio de Freitas, de novo, usando o martelo para cacifar e mais um leilão agora em relação às escolas, mais um exemplo aí do avanço da iniciativa privada agora no setor de educação aqui no estado de São Paulo. Vimos isso acontecer com a Sabesp e agora a confirmação desse leilão para construir e administrar 17 escolas no estado de São Paulo. Boa noite. Finalmente, começando o programa com uma boa notícia, Paula, correto. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto e muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, o Tarcísio ele tem uma agenda exatamente de diminuir o Estado, né? Uma agenda que todo brasileiro sonha, que entende hoje, que com as informações que temos hoje, quando imaginamos, por exemplo, um lutador de MMA aqui nos Estados Unidos, ao final da luta, gritar: leiam Misses, leiam as 6 lições, né? Porque exatamente emprega essa premissa de um Estado mais enxuto. O que o Estado tem que prover é o mínimo e deixa o empreendedorismo, o capital privado, cuidar de outros setores, já que o cuidado com esses setores, Paula, ele cai numa coisa muitíssimo importante para o cidadão, que o Estado pouco importa, que é a prestação de contas. Quando você envolve o capital privado, quando você envolve diretamente os cidadãos e os anseios, né, das pessoas para a escola, para a estrada, por exemplo, e você envolve o capital privado, esse capital privado ele tem que prestar contas. Afinal de contas, o prejuízo será exatamente de uma empresa aliada com os cidadãos que podem e devem fiscalizar. No caso do Estado, tomando conta de absolutamente tudo, Paula, se perde dinheiro, se ganha dinheiro, dão de ombros. Nós tivemos uma Copa do Mundo no Brasil com estados milionários, estádios milionários, estádios que não estão sendo mais usados, alguns tiveram que ser destruídos, outros estão abandonados, com a manutenção caríssima, outros são elefantes brancos, ou seja, tudo isso, o dinheiro do pagador de impostos jogado no lixo. Depois veio Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e a mesma coisa. Todo mundo dando de ombros. Então, o Tarcísio segue uma agenda muito propositiva e que pavimenta, né, um caminho de sonho para o Brasil com um Estado um pouco menor. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Vale lembrar e esclarecer para quem nos acompanha, Piotto, que essas 17 escolas que ainda serão construídas aqui no estado de São Paulo, essas empresas que ganharam o leilão, elas vão ficar responsáveis pela manutenção das escolas, a parte de vigilância, limpeza e alimentação, mas a parte pedagógica vai continuar sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, são questões separadas, né? A empresa vai fazer a gestão e a administração dessas escolas, mas a parte pedagógica segue com o Estado. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula, Silvia, todos que nos acompanham. Quantas vezes a gente já viu um professor reclamar que o banheiro da escola estava quebrado ou que, digamos, o laboratório de ciências estava quebrado? Esse é o tipo de coisa que esta privatização traz a ideia de que não mais acontecerá. A gestão pedagógica agora, e os professores de alguma forma apontavam isso como um problema para poder ensinar melhor as crianças,
este problema começa a ser resolvido. A lógica que o Tarcísio chama, o governador Tarcísio de Freitas chama de uma gestão moderna na administração desse ativo fixo do Estado, que são as escolas que vão ser construídas, é aí que ele está falando, eu vou resolver um problema pelo qual vocês reclamam há muito tempo, ou do qual vocês reclamam há muito tempo. E aqui está uma solução em que, obviamente, o Estado repassa o recurso e o leilão é pelo valor mínimo, né? Se não me engano, é de quase 12 milhões, é um pouquinho abaixo disso. Cada participante do leilão vai lá do seguinte, eu preciso disso no mínimo mensalmente para poder fazer esse trabalho. O valor mínimo é o que ganha o leilão. Foi o que aconteceu hoje com esse consórcio aí, esse consórcio formado pela Ingeform e o fundo Quineia, que saiu vencedor da disputa. O detalhe é que a questão administrativa das escolas hoje é um problema. Você vê escolas mal administradas do ponto de vista de que o diretor às vezes não tem capacidade para poder fazer, não tem nem capacidade técnica e às vezes não tem autonomia para fazer. Aqui eu estou separando o que é a manutenção de toda a escola, a capacidade de fornecer aquilo que é material, ou seja, as condições físicas da escola, da questão educacional que o Estado vai continuar, obviamente, à frente. Teve um protesto de estudantes reclamando disso, mas obviamente eles não entenderam absolutamente nada, como normalmente nunca entendem. Aliás, não entendem nem as aulas de matemática, geografia, língua portuguesa, basta ver como calculam mal e como escrevem mal ou como estão escrevendo mal essas últimas gerações.